Pensar sobre a saúde mental e pastores, nesse terceiro vídeo, é falar sobre o que seria a saúde mental e o que seria a relação com os pastores. E por que a relação com os pastores, né? Primeiro, por quê? Porque os pastores nunca foram influenciados ou ensinados de maneira histórica, a não ser mais recentemente, sobre a importância do cuidado com a sua saúde mental e psicológica. E isso não faz uma questão só para nós pensarmos ou nos levar a pensar, dizer assim, olha, mas faz parte de todos os pastores? Não. Ela faz parte da sociedade em geral. Quando você pensa sobre saúde psicológica, você vai encontrar uma sociedade que está aí carregada de preconceitos, falsas ideias e até falsas informações. E eu falo falsas informações, falsas ideias porque isso é divulgado erroneamente. E também de ausência de conhecimento sobre a importância do cuidado da saúde mental. Quando você observa o histórico da saúde mental, você vai ver uma ideia aí de loucura, de questões espirituais, ou então de desinformação sobre as questões da saúde mental e a liderança religiosa. Nas pesquisas realizadas, pude observar que os pastores, nas suas falas, eles carregavam sobre si um medo de tratar sobre a temática, porque eles sabiam que poderiam perder a igreja a qual eles pastoreavam se eles falassem que estavam precisando de ajuda a respeito da saúde emocional. E existia também, por parte dos pastores, muitas vezes, reclamações, porque não existia grupos especializados ou uma orientação antes do início do pastorado sobre quais são os enfrentamentos relacionados à vida ministerial e à vida pastoral. E aí, alguém pode até dizer, como um obreiro mais antigo, e dizer assim, olha, mas por que é que no meu tempo, que eu era jovem, não tinha isso? Ou então, um pastor que infelizmente não tem buscado se esclarecer sobre o tema, vem a dizer, na época do meu pai ou do pastor fulano, não tinha nada disso. Ou como os pastores que muitas vezes também relataram para mim nas minhas pesquisas, e têm relatado, que isso muitas vezes é falta de oração. Será que seria falta de oração? Já que encontramos também, tratando agora aqui de um aspecto bíblico, exemplos nos textos bíblicos sobre as questões de adoecimento e sofrimento psicológicos de profetas, líderes, inclusive mencionado sobre Jesus no momento de sofrimento. Quando você pensa sobre a questão da vida, na saúde mental e no pastorado, você pensa e diz assim, mas o que estaria correlacionado? O pastor utiliza seu trabalho na fala. O pastor utiliza seu trabalho na escuta. O pastor utiliza seu trabalho em tentar analisar o caso que aquele membro está sofrendo, ou aquele casal, ou aquela família, e ali ele faz com que seu processo de trabalho seja emotivo, seja espiritual, seja marcado ali pelo atendimento psicológico de alguma maneira, onde ele faz um aconselhamento pastoral e toda aquela carga emocional está sobre a sua vida. Quando você pensa ainda sobre a saúde mental em relação com os clérigos, você vai encontrar não apenas só uma desinformação, mas você também vai encontrar pensamentos de Deus vai me abençoar, Ele vai me ajudar, eu vou conseguir. Pensando que a ajuda e a bênção de Deus também não viria através de uma promoção de saúde e bem-estar para essas pessoas a partir de cuidados psicológicos e também psiquiátricos. Ou então, renegando o saber e o conhecimento que Deus também tem dado e capacidade aos seres humanos para desenvolver a partir de técnicas e trabalhos pela assistência psíquica. E essa assistência psíquica seria terapia, prevenção, atividades de grupais, realizações de seminários, eventos, atendimento psiquiátrico, espaços de cuidado, de descanso, de promoção de saúde que os líderes religiosos precisam desenvolver em suas vidas. Em uma das falas de pastores entrevistados, um deles mencionou sobre a ausência de um tempo para ele, para sua família, para o seu lar e para aquilo que ele estava precisando. Outro pastor menciona sobre a ausência da instituição de ligar para ele e perguntar pelo menos como você está. E não para convidá-lo para uma reunião, para falar de um relatório ou para cobrar algo, quando muitas vezes os pastores são, infelizmente, não retribuídos pelo seu trabalho, já que eles trabalham e atuam quase voluntariamente. Em tese geral, temos pastores, na maioria do Brasil, que trabalham por ajudas de custo. E isso, muitas vezes, não é bem compreendido e entendido por parte do pastor ou dos seus familiares.
Quando você pensa sobre a relação de saúde mental dos pastores, você vai encontrar então pastores que estão aí passando um enfrentamento psicológico sozinhos, porque também foram orientados que são momentos difíceis e deve ser só para eles e Deus. Mas eles esquecem que o texto bíblico fala que é melhor dois do que um. E o texto bíblico também diz sobre Jesus dizendo de dois em dois, enviando para a missão. O texto bíblico também fala de um Cristo rodeado de homens, mulheres, apóstolos, discípulos e uma multidão que o acompanhava e de alguma maneira o ajudava, como um menino que traz pão e peixe, como um homem que faz a questão do barco, como outro que o ajuda a carregar uma cruz. Observa que a relação do trabalho sempre é compartilhada, mas institucionalmente se fala do pastor tentar concentrar para si muitas vezes funções que nem ele como humano é capaz. Imagine tratando no plano que é espiritual, e eu falo aqui a partir de uma perspectiva eclesiástica. Cabe aos pastores, então, tratando na perspectiva psicológica, entender que a necessidade de apoio e promoção à sua saúde, ela é realizadora tanto de bem-estar para o pastor, como também de uma compreensão sobre a necessidade de assistência e atendimento psicológico. A dificuldade que nós temos visto de casos que nós podemos falar de inúmeras situações, como depressão, tristeza, abandono do ministério, divórcio, dificuldade de relacionamentos familiares, questões até de suicídio, elas se dão porque não existe a compreensão da relação saúde psicológica, saúde emocional e espiritual interligada. E isto é importante para que os pastores discutam, pensem e tratem desta temática. A partir deles mesmo, conscientizando, orientando, sabendo que a instituição pode e deve promover aspectos de trabalho e saúde social e emocional para que esses pastores estejam em uma relação social saudável e também nas suas questões subjetivas e pessoais, bem-estar para si e bem-estar para o outro. Quando você pensa sobre a saúde psicológica, deve-se ampliar a visão, uma visão que ela perpassa a instituição, está relacionado com o pastor e sua família, com o pastor e sua relação em seu ciclo social e o pastor como sujeito individual e que carrega sobre si uma vida histórica e de construtos que formaram todo o seu histórico de pastor e também como ser humano. Pensar a saúde é pensar sobre métodos de tratamento e de apoio para os pastores. E eles estão, sim, inseridos no tratamento psicoterapêutico, no uso de medicação quando necessário recomendado por um psiquiatra e também na assistência que outros pastores podem promover para pastores que estão interligados e trabalhando na mesma denominação ou não, mas que estão sim juntos, todos na mesma missão, que é essa realização de pregação e trabalho eclesiástico, que todos eles estão interligados sim nesse ponto, embora sejam de denominações diferentes. Pensar a saúde de pastores é pensar uma temática urgente e necessária, hoje e sempre. Um grande abraço, até o próximo vídeo.